Marcelo, então, acontece. Muito boa noite, queridos amigos brasileiros. Aqui é a Carmen Celaya, da Overseas Frontiers. Para quem não me conhece, eu sou diretora da Overseas, que é uma agência de intercâmbio com sede no Canadá. E a gente trabalha com consulta gratuita, faz a matrícula e acompanha o seu processo até a hora que você chega no Canadá. Te ajudamos também indicando consultores de imigração que trabalham com a gente, que falam português. Também te damos orientação de como chegar e o que fazer quando vocês cheguem aqui no Canadá, né? São orientações que são importantes. Então, vamos lá passar para vocês entenderem um pouco o que a gente faz, né? O Overseas Frontiers faz por vocês. Então, no caso, a gente faz, como eu falei, a matrícula e a consulta é gratuita, completamente gratuita. As escolas têm contrato com a gente, então elas pagam a gente por esse serviço de dar consultoria e fazer a matrícula. Além disso, te damos toda a orientação até a hora que você chega aqui no Canadá. E te damos, inclusive, também opções de curso, programas de acordo com o perfil profissional. Te explicamos também tudo, como é que é todo o processo de vir como estudante internacional. E, na verdade, uma das grandes vantagens, não, para conseguir vir como estudante internacional, né, basicamente conseguir uma carta de aceitação da escola que te permite trabalhar 20 horas por semana enquanto estava estudando. A tua esposa ou teu marido conseguiria uma visa de trabalho para trabalhar full-time e teus filhos podem estudar até os 18 anos na escola pública gratuita. Basicamente, isso é uma das grandes vantagens, por outras que também eu vou mencionar mais na frente, né? Isso aqui é uma lista de documentos que eu vou precisar que vocês me mandem para a gente fazer a matrícula de vocês. Então, precisamos do histórico escolar do ensino médio, universitário, qualquer curso superior que vocês tenham feito, com a tradução, não, em português, para o inglês. O comprovante de inglês, que pode ser um IELTS acadêmico, um TOEFL, IBT ou um Duolingo, que, graças a Deus, a CAPEU está aceitando até esse ano ainda, o Duolingo. E, além disso, temos opções de Pathway, com escolas privadas de inglês, que tem convênio com a CAPEU. Além disso, precisamos da cópia do passaporte, o resume e alguns programas precisam também do portfólio, depende do programa, né? Então, aqui temos os dados pessoais, os meus contatos pessoais para vocês se contactarem comigo. E vou copiar esses dados também no chat. E é aí onde vocês podem colocar suas perguntas, tá? No chat, e a gente vai responder no final da apresentação. Então, agora vou passar a palavra para nossa convidada, Alessandra Gava, da CAPEU. Alessandra, muito obrigada por você estar presente hoje nessa conferência. Obrigado, Carmen, pelo convite. É sempre muito bom poder estar aqui falando com seus estudantes, explicando um pouquinho da KPU para os nossos estudantes brasileiros, né? É claro que a gente também está aqui porque a gente confia muito no seu trabalho, em toda a guia, né, que você oferece para os estudantes. Então é muito legal estar aqui com você de novo. Muito obrigada. Então, eu já deixei você livre para você compartilhar o teu PowerPoint. Ok, então vamos lá, vamos começar então. Bom, então, boa noite a todos. Tá dando certo? Todo mundo Sim, vendo a dá minha para ver, tela? perfeito. Perfeito. Bom, então hoje nós vamos falar um pouquinho, né? Primeiramente, meu nome é Alessandra Gava. Eu sou coordenadora aqui de recrutamento e admissão na Universidade Quantum Polytechnic University, aqui na província de British Columbia, aqui no Canadá. Então, eu não sei se vocês todos são familiarizados, né, com o sistema de ensino canadense, com as províncias e tudo mais, mas hoje a gente vai falar um pouquinho até da KPU, né, como é mais ser conhecida aqui no Canadá, que é mais fácil também de falar, né,
E vamos falar um pouquinho das vantagens também de estudar na única escola politécnica, a única universidade politécnica aqui no Canadá, tá bom? Então vamos lá. Então primeiro eu vou falar um pouquinho da KPU, uma coisa bem geral. Na verdade, assim, é legal porque eu vou falar um pouco e depois a gente pode tirar todas as dúvidas, né? Então aí fica mais um bate-papo, né? E é para isso que a gente está aqui, para ajudar vocês a sanarem todas essas dúvidas que nessa mudança tão importante de vida, né? Então vamos lá. Então a KPU é uma universidade pública canadense, né? A gente fica aqui na província de British Columbia, mais em Metro Vancouver. Então, assim, a gente fica bem pertinho na cidade de Vancouver. Nós temos 5 campos, né? Então, todos eles são ao redor da cidade de Vancouver. Hoje nós temos mais de 20 mil estudantes aqui dentro da KPU. Mais de 200 mil estudantes já estudaram na KPU, né? Então a gente tem uma comunidade muito grande de estudantes que já passaram pela KPU, o que é uma grande vantagem para aquele estudante que depois vai procurar trabalho, porque sempre tem alguém da KPU dentro da empresa, e também a KPU é a terceira maior universidade aqui de Metro Vancouver, ou seja, ela é uma universidade reconhecida, muito bem reconhecida aqui também na indústria local, né? E no Canadá em geral. E o mais importante, ela é a única universidade politécnica do Canadá. Né? E aí muita gente pergunta, né? Nossa, tudo bem, que é politécnica, mas o que seria uma universidade politécnica, né? Politécnica nada mais é quando tem uma mistura de classes acadêmicas com classes práticas, né? Então você não vai somente estudar nos livros, você vai ter projetos que imitam a vida real, para que quando ou então laboratórios, para que quando você saia da KPU, você já saia pronto para o mercado de trabalho canadense, né? Então isso é muito bom e a indústria local reconhece muito isso nos nossos estudantes. Então eles sabem que quando contratam alguém diretamente da KPU, vão contratar alguém que já conhece o que está fazendo, né? Então isso é muito bom. Aqui é a localização dos nossos campos, né? Então a gente aqui seria a cidade de Vancouver. Então a gente tem o campus de Richmond, 2 campos em Surrey, e um em Langley e outro em Cloverdale. Então são todos campos assim de fácil acesso com transporte público. E no campus mais distante que a gente tem, que é o campus de Langley, que são programas que precisam de campo mesmo, né? Que é de agricultura, horticultura, né? Então precisa de terra mesmo para plantar. Então ele é um pouquinho mais longe, mas a gente tem o nosso próprio ônibus também para fazer esse transporte, né? Então isso é muito bom também, é muita facilidade. Para todos os estudantes que procuram especializações, né, que já têm já são licenciados no Brasil, né, já tem um bacharel no Brasil, que estão procurando uma especialização, né, uma pós-graduação. Nós temos, a maioria dos programas são aqui no Civic Plaza, que é dentro da estação do metrô, né? Então é muito conveniente, né? Porque assim, é tipo 37 minutos do centro de Vancouver. Então isso daí é muito bom para todos os estudantes, né? E fora que o transporte público no Canadá é muito bom também, né? Então é muito fácil, então não tem problema com isso também. Então vamos passando aqui. Essas aqui são algumas fotos, né, do campus, porque eu acho interessante a gente mostrar para vocês a estrutura que a gente tem na KPU. Então, essa foto aqui é no nosso campus de design, um campus super novo. Então, essa parte é tudo onde você vai ter tipo de programa, de marketing especializado em moda, né? Então, são programas muito legais. Esse já é uma foto do nosso campus do Civic Plaza, aquele campus que eu falei de especializações. Aqui, claro, a gente não poderia de falar também que é uma parte que esse é um programa muito interessante, que é um programa de cerveja que a gente tem aqui na KPU. Claro que não é só tomar cerveja, mas nesse programa você vai aprender desde como fazer o plantio do melhor trigo para preparação da cerveja, até como gerenciar um negócio de cerveja, né? Até como ser dono do seu próprio negócio. E esse mercado aqui no Canadá é muito crescente. Aqui são as fotos do nosso campus principal, que é o campus de Surrey, né? Então todos os campos é mais ou menos a mesma coisa, né? Tem as classes, os laboratórios, espaços para que os alunos possam estudar, fazer trabalho em grupo. Também tem a parte da biblioteca, né? Essa daqui é no nosso caso no nosso campus principal. Então você vai ter também espaço aí para estudar, vai ter acesso a computadores. Então essa estrutura aqui no Canadá é muito boa, né? E aqui também, né, muito verde.
né? Provavelmente essa foto é da primavera, né? Porque no inverno a gente não tem tantas folhas assim, né? Mas é um campus bem gostoso também de você estar. E claro que a gente também não poderia falar do tipo de programas que nós temos aqui, que nós oferecemos para os estudantes internacionais aqui na KPU. Então a gente tem programas de artes, que em português seria mais na parte de humanas, como psicologia, sociologia, filosofia, até jornalismo, por exemplo, faz parte desse ranking ainda de artes. A gente tem a parte de negócios, que seria administração de empresas, marketing e tudo mais. A gente tem programas de empreendedorismo, né? Então tem programas bem interessantes aqui. Na parte de design, que nós já falamos um pouquinho, que também tem interior design, então faz parte do programa de design. Na área de saúde, a gente oferece bastante o programa que é de acupuntura, né? Então aqui no Canadá é muito grande essa parte de acupuntura. E no Science and Horticulture a gente tem vários programas, incluindo da cerveja, de novo voltando. E também a gente tem a parte de tecnologia, que a gente foca bastante na parte de mecatrônica, né? Então isso daí é bem bacana, assim, para vocês saberem. Então aqui só voltando, né, para falar um pouquinho, também tem alguns programas que são meio diferentes do Brasil, por exemplo, como criminologia, né? Aqui é uma coisa bem popular, assim, no Canadá, né? Eu acho que no Brasil não se trabalha muito nisso, mas aqui no Canadá é bem normal. A de business, a gente só para vocês verem, a gente tem a parte de tecnologia que está dentro do business também, de logística, de gerenciamento de serviços, né? E sempre o mais importante, né, quando a gente fala dos programas do que a KPU oferece, a gente não está falando só dos programas que a gente oferece, nós também estamos falando da demanda de mercado de trabalho canadense local, né? Porque todas as universidades públicas, né, no Canadá, elas oferecem programa para a demanda do mercado, né? Então, para que esse mercado que tem essa indústria tenha os profissionais necessários, né? Então, todos os programas que a gente tem aqui na KPU, eles são programas bons para o mercado de trabalho posteriormente, né? Então, isso daí não é uma coisa que você precisa se preocupar muito, né? Apesar que tem muita gente que vai preocupada, e é claro que eu também é muito normal, né? Eu também já passei por isso, né? Eu também fui uma estudante internacional. Eu vivo há 11 anos no Canadá, mas também tive todo esse processo que todos os estudantes que estão no Brasil estão pensando em fazer, né? Então também tive essa vivência, né? Mas isso daí é muito bom, que todos os programas oferecidos pelas universidades ou colleges públicos são programas de demanda no mercado, né? E o que é mais importante, né? Voltando à parte do Politécnico, o que os nossos programas, além de tudo, ele é hands-on. Então você vai ter muita coisa prática, né? Então isso é muito bom. E os nossos instrutores são instrutores que têm experiência de trabalho na área que eles estão ensinando, né? Não é somente nos livros que eles buscam experiência. Então, eles têm experiência no mercado de trabalho e eles têm um networking imenso, né? Então, eles podem ajudar muito os estudantes com isso, né? E são muito acessíveis também, né? Então, se vocês precisam falar com os instrutores, eles vão estar lá para vocês. Outra coisa também que é muito importante, vocês devem ter visto em vários filmes, né? Já, com certeza que sim, né? Vários filmes americanos, principalmente, que tem aquelas classes, quando a gente fala em universidade, tem aquelas classes que tem, tipo, às vezes 300 estudantes ou mais, né? Aqui na KPU, aqui no Canadá também tem universidades mais ou menos com esse estilo, mas como nós somos uma universidade politécnica, o ensino precisa ser um pouquinho mais personalizado, né? E para isso em toda classe a gente tem no máximo 35 estudantes, né? Fazendo que o ambiente fique muito mais colaborativo, né? Que você tenha muito mais suporte do professor, porque isso também é importante nessa sua jornada. Alguns programas da KPU têm a opção de fazer um semestre somente trabalhando, o que a gente chama aqui de co-op, né? Então, por exemplo, para você que é um estudante que ainda não tem experiência nenhuma de trabalho aí no Brasil e quer vir para o Canadá, por exemplo, fazer contabilidade, a gente tem uma parte de co-op, que aí você pode começar a sua vida profissional a partir desse programa. Ou então, por exemplo, algum estudante que quer vir aqui e quer começar já construir, né, a vida dele profissional aqui no Canadá, também pode fazer parte desses co-ops. O co-op na KPU não é mandatório, ele é uma parte opcional do programa. E assim, a gente tem 140 programas disponíveis, mas o co-op em si, a gente tem pouquíssimos programas que tem essa opção, né? Então, esses são os programas que têm a opção.
Outra coisa também, né? Porque muita gente procura assim, a gente às vezes fica muito perdido quanto às acreditações que tem aqui, né? Porque os termos são diferenciados, né? No Brasil, no Canadá e outras partes do mundo também, o que é muito natural, né? Que não é o mesmo país. Então a gente tem programas de certificado, que tem a duração de 6 a 12 meses, nós temos programas que são diplomas que são de 2 anos, Associate Degree, que é 2 anos, e depois você pode, se você quiser fazer o Bachelor Degree, né? Que seria o bacharelado, você pode fazer também. A gente tem o Postbac, que são especializações, que é de 1 a 2 anos, e a gente tem o Graduate Diploma, que são programas que é o mesmo nível de Master's Degree, né? Um Master, mestrado, né? E ele vai de 1 a 2 anos. Lembrando que ele não vai te dar um título de mestrado, mas ele é um programa com o mesmo nível de ensino, né, que a gente chama de Graduate Diploma. Então, quando a pessoa vê no seu currículo lá, aqui no Canadá, Graduate Diploma, sabe que é um nível bem elevado de educação, sabe que é o mesmo nível do Master Degree e vai te levar como um estudante que cresceu muito academicamente também. Aqui na KPU, o mais importante, né? A gente tem os programas que a gente chama de Open Intake e Limited Intake. Qual é a grande diferença nesses programas? O Open Intake, a gente tem muitos lugares disponíveis para esse tipo de programa, né? E geralmente os requisitos deles, eles não é que são mais baixos, mas são mais simples. Então, por exemplo, você pode só mandar o seu currículo, o seu histórico escolar ou da secundária ou então o da sua universidade, né? E a parte também do exame de inglês. E se por acaso você não tem o inglês pronto para estudar na KPU, que depois a gente vai falar dos requisitos, você ainda pode fazer um programa que chama Pathway Program, que é o que? Seria uma ponte entre o inglês e a universidade, onde o estudante, por exemplo, se ele optar por uma escola particular, que é a ILAC, por exemplo, que a gente tem convênio, ele só vai poder estudar inglês e depois vai vir estudar na KPU, ou então o estudante ainda pode tomar vantagem de fazer já esse pathway dentro da KPU e a partir do segundo termo já vai poder começar também a trabalhar mesmo que estiver estudando inglês, né? Porque ele vai ter alguns créditos do próprio programa. O Limited Intake são programas são bem específicos, bem especiais, que a gente não tem muitos lugares disponíveis para cada um deles, e eles têm alguns requisitos a mais, né? E para esses programas não tem a opção de pathway, né? Não tem, o aluno tem que estar pronto com o inglês, né? Então essas são as grandes diferenças, né? Como muitos dos nossos estudantes são brasileiros, então por isso que eu acabei, muitos dos nossos estudantes brasileiros, desculpa, eles procuram por especialização porque eles já têm alguma profissão, alguma educação muito grande aí no Brasil. Então eu separei esse slide especialmente para vocês, para falar um pouquinho mais das carreiras que a gente tem disponível nos programas de especializações, né? Então esses são para aqueles estudantes que já têm educação, já têm um bacharel e querem adicionar no currículo, né? E esses programas da KPU são os mais baratos da KPU, embora que a credencial seja mais alta. Então a gente está falando de programa de contabilidade, de logística, de serviços de gerenciamento de serviços, recursos humanos. Technical Apparel Design é mais a tecnologia de tecido, né? Então, por exemplo, quando você vai fazer uma roupa de esportes, então aqui entra o Technical Apparel Design. E a gente também tem os dois programas de Graduate, que é o Global Business Management e o Green Business Management and Sustainability. E aqui no Canadá, essa parte de sustentável, né? Agricultura sustentável, meio ambiente e tudo mais é muito, muito popular, é uma tendência, na verdade, né? E aí o estudante pergunta, né? O que ele precisa para aplicar para a KPU? Como eu te disse antes, ele vai precisar de um histórico escolar, dependendo do programa. Se você é um estudante que só completou até a secundária, então você vai precisar enviar para a gente o seu histórico escolar da sua secundária, o seu certificado esqueci a palavra em português, gente, desculpa. Mas o seu certificate degree, né? A sua validação desse certificado. E também o seu exame de inglês. Quando a gente fala de exame de inglês, o que a KPU aceita? A KPU aceita IELTS, TOEFL, PTE, LP e também ainda até pelo menos em janeiro do próximo ano estaremos aceitando o programa Duolingo. E por que a gente sempre fala bastante do Duolingo? Simplesmente porque ele é um teste muito menos custoso, né? Ele é mais barato, né, para o estudante, né? Então, por exemplo, enquanto um IELTS eu acho que deve estar $50, né? Então eu acho bem interessante. Quando você procura alguma especialização, então você já tem que oferecer também o seu certificado
da sua universidade, né? O currículo, o histórico escolar da sua universidade e também o seu diploma de universidade. Tá certo? Agora, ótimo, né? A gente já falou um pouquinho do que você precisa para estudar na KPU, sobre os nossos programas. Agora, uma pergunta muito interessante, né? Os custos, né, da KPU. Então, a gente tem uma média de custo, mais ou menos por ano, de 14 mil a 22 mil dólares canadenses. Isso vai depender do programa que você vai fazer, né? Então, isso daí é bem importante. O custo de vida aqui no Canadá, a gente, fora a universidade e tudo mais, a gente acredita que o estudante vai pelo menos gastar mais ou menos de 15 mil dólares a 20 mil dólares, dependendo de quanto você gasta, né? De que tipo de moradia você vai querer. E de livro, por exemplo, a gente pensa mais ou menos que anualmente você vai gastar 1.500 dólares canadenses, tá? Só para vocês terem uma ideia. Aí muito estudante pergunta, né? Eu acho que essa é a melhor área da apresentação, né? Se tem scholarship, né? Se tem alguma oportunidade. A KP oferece para todos os estudantes latinos um desconto, que a gente chama de desconto, que chama Tuition Award, que vai de 1.000 a 4 mil dólares canadenses, né? Então, é uma ajuda. E depois que você entra na KPU, tem várias outras formas de scholarships, né? Que você precisa aplicar. Tem um departamento somente para isso que te ajuda a ver se tem alguma coisa disponível para você naquele momento. Uma última coisa que é bem importante também. A gente tem 3 intakes, né? A gente tem 3 datas que começam os programas na KPU. Não é igual no Brasil que só temos 2 datas, que seria fevereiro e agosto, por exemplo, né? Aqui a gente tem setembro, janeiro e maio, né? Então você pode escolher essas 3 datas para começar o seu programa. O mais importante, né, que muita gente não sabe, é que, por exemplo, para você estudar no fall, aqui em setembro, muita gente fala assim, ainda dá tempo, né, de me inscrever e tudo mais. Ainda dá, mas vou te falar que a maioria dos nossos programas já estão ocupados, né, já não tem mais lugares disponíveis para esse programa. Então, um grande conselho aqui, eu sei que tem aquela velha história, né, que conselho se fosse bom a gente não dava, mas um grande conselho que eu gostaria de dar para os nossos estudantes é que eles fazem um planejamento antes, né? Então, tudo que você vai pensar quando você quer estudar fora é o planejamento, né? Então, não é só financeiro, né? É um planejamento também de estratégia para quando você vai começar, né? E como que ainda tem a aplicação do visto. Então, por exemplo, aqui na KPU, o programa dura pelo menos 4 a 8 semanas só o processo de aplicação, né? Desde que você aplica até saber o resultado. Então, podem ser até 8 semanas. Aí tem a aplicação do visto, que às vezes é mais 12 semanas. Então, imagina, quando você já põe os dois juntos, dá quase 6 meses, né? Então, você tem que pensar nisso quando você estiver planejando também. E por isso que é sempre bom ter assessoria de alguém, né? Que possa te ajudar com tudo isso, que a pessoa também está com a legislação mais fresca também na cabeça, né? Então, isso daí é bem importante. Então, por exemplo, só para vocês terem uma ideia, o nosso intake do fall desse ano, que é em setembro agora, ele já tá aberto desde outubro do ano passado, né? Então ele é aberto como um ano de antecedência. Então hoje, por exemplo, o que eu falo para os meus estudantes é que eles façam a aplicação para janeiro do próximo ano, né? Tem alguns programas que estão abertos também. E aí a Carmen pode ajudar com isso, né? E como a gente falou da KPU, né? É claro que aqui não é só estudo também, né, gente? A gente tem a vida também aqui dentro da KPU, né? Vocês sabem que aqui na província de British Columbia é onde temos o clima mais ameno do Canadá, enquanto as outras províncias no inverno estão dando menos 20 graus, ou às vezes menos 30 graus. A gente aqui tem zero grau, ou então -1, né? Então a gente tem ainda, embora que seja frio ainda pra gente que é brasileiro, mas um clima bem ameno. E eu acho que outra grande vantagem também dessa área, né, de Metro Vancouver, é porque durante o verão você pode ir na praia, você pode aproveitar os lagos e tudo mais. Natureza é de graça, né, minha gente? Então é bom. Mas também no inverno, por exemplo, você pode ir até as montanhas e fazer os esportes de inverno em geral, como esqui, snowboarding, snowshoes. Então tem bastante coisa para vocês fazerem o ano inteiro, né? Isso é o que é o legal no Canadá, né? Que cada estação do ano a gente espera alguma coisa diferente, né? Porque acontecem coisas diferentes. E aqui a gente não só oferece a parte de estudos, né? A gente tem vários serviços que vão apoiar você durante toda essa jornada, né? Então, quando a gente fala dos serviços, a gente tem Academic Advising, que você pode acessar depois que você é admitido na KPU, você já pode começar a fazer o seu plano de estudo dentro da KPU com a ajuda de especialistas.
Por exemplo, se você tiver sentindo falta de alguma coisa no Brasil, né? Porque pode acontecer, tô sentindo falta da minha família. A gente tem psicólogos aqui na KPU para te ajudar nessa parte também. Você sabe que estudando aqui na KPU, você vai poder trabalhar 20 horas semanais, né? Durante todo o tempo de estudo e o tempo completo, né? 40 horas semanais durante os breaks que você vai ter. E aí, o que eu falo para os estudantes, né? Mas, por exemplo, o currículo que você vai enviar para as empresas do Canadá são muito diferentes, né? Mas não se preocupem, porque a gente também tem um departamento que vai te ajudar com isso, né? Então, a gente oferece várias ferramentas, várias ajudas para que quando o estudante começa essa jornada, começa essa aventura, ele esteja bem protegido, bem avaliado e tem todo esse suporte. E também tem a parte de ginástica, tem a parte de recreação, de biblioteca, como a gente já falou anteriormente, né? Então, hoje eu queria abrir, né, para as perguntas. Convido a todos para dar uma olhadinha no nosso Instagram e no nosso Facebook, KPU Brasil. Desculpa, esse daqui é o dos latinos, mas a gente tem o KPU Brasil também. Então, acho que é isso. Então, aí eu acho que a gente já pode entrar para as partes de perguntas. Muito obrigada, Alessandra, muito obrigada. Então, eu estou vendo que não tem muita pergunta aqui ainda, mas É, eu queria saber se você poderia explicar um pouquinho mais sobre a parte dos custos, porque eu sei que às vezes é confuso no website encontrar os preços, né? Mas se você puder explicar. então, dos custos é bacana, né? Porque a KPU ela é baseada em créditos, né? Então, por exemplo, cada matéria que você faz tem alguns créditos, né? Vale tantos créditos. É como se fosse cada matéria vale alguns pontos, né? Então, por exemplo, a maioria das matérias aqui na KPU, elas valem 3 créditos. Para o aluno ser considerado um full-time student, que aí ele pode trabalhar, estudar e tudo mais, ele precisa pelo menos fazer 9 créditos, ou seja, 3 matérias, né? E aí a KPU vai cobrar o estudante a partir do número de créditos. Então, quando o estudante, a gente tem uma ferramenta que chama Tuition Estimator no nosso website, que aí o estudante pode falar quantos créditos que ele quer estudar e fala quanto que ele vai pagar, né? Então, isso daí é muito bom. Mas o que eu acho mais interessante é que quando a gente fala dos custos, né, de 14 mil a 22 mil dólares, é muito, mas assim, não se preocupem, porque primeiramente que você não vai fazer esse custo não vai ser cobrado de uma só vez, né? Então, os pagos aqui, os pagamentos são feitos semestralmente, né? Então, antes de você começar a estudar um semestre, você tem que pagar esse semestre, né? Então, geralmente, dependendo do programa, pode ser o custo de 7 mil, ou o mais caro, depende do programa, né? Então, é assim. Para o estudante fazer a aplicação, ele tem que pagar 120 dólares canadenses, né? Que aí a Carmen vai te ajudar com toda essa aplicação, né? Porque são muitos documentos, é muito detalhe, na verdade, né? E às vezes eu, por exemplo, quando eu fiz quando eu vim para o Canadá, eu procurei ajudas, né? Tanto de imigração como para educação, porque era um fator muito importante para mim que isso tudo desse certo, né? Então, por isso que a gente pegou e contratou serviços assim. Então, tem a application fica de 120 dólares e o restante já faz parte da sua tuition. Então, por exemplo, você pega, faz a aplicação, manda todas as documentações necessárias e aí a gente vai dar uma revisada e vai falar sim ou não. Então, se for um sim, a gente vai mandar uma carta que a gente chama carta de oferta de um lugar na nossa sala de aula. Se o estudante falar que sim, né, eu quero continuar com o meu processo, ele tem que fazer um pagamento de 2.200 dólares canadenses, que a QPU é bem baixo, tá, gente? Porque a maioria já cobra o semestre inteiro. A gente não cobra o semestre inteiro, o seu investimento é menor, tá? Por quê? Porque a gente sabe que você está lidando com várias outras coisas ao mesmo tempo, né? Então, esse investimento é um investimento pequeno de 2.200 dólares canadenses. E aí você recebe a carta para fazer a sua aplicação para o visto. Se, por um acaso, o seu visto for negado por N motivos, né? Porque infelizmente a gente não tem controle sobre os serviços imigratórios, essa parte de 2.200 dólares, ela é refundable, você vai ter reembolso disso. Agora, se você simplesmente falar assim, não quero mais estudar no Canadá, aí você não vai ter reembolso disso daí, tá? Mas aí depois disso começa e esses 2.200 dólares faz parte do seu primeiro pagamento, do primeiro semestre.
Isso. E tem que pagar, antes de iniciar o curso, já tem que pagar o Isso. A primeiro gente. semestre. É. Então, beleza. Eu acho que basicamente é isso. E também para quem quiser ter uma ideia de como é o processo de imigração, quais são os passos e tudo isso, eu vou convidar, vou apresentar um consultor de imigração que pode dar essa orientação para vocês. Porque, na verdade, o principal é vocês definirem o programa primeiro, o que vocês querem estudar, ver as opções que tem no college para vocês escolherem bem. E uma vez que está definido já o plano de estudos, a gente faz a matrícula. Se for o Pathway, a gente faz a matrícula, pode ser no curso de inglês naquelas escolas privadas que a Capillo tem convênio, a gente trabalha com todas. Então, a gente faz a matrícula lá e aí faz também a matrícula na Capillo. É praticamente uma matrícula amarrada entre Sim. curso de inglês, mais curso acadêmico também, porque aí, daí vocês vão conseguir a, a carta condicional. Com a carta condicional, vocês já poderiam dar entrada para o seu processo de visa. Se vocês vierem sozinhos, tudo bem, mas se vocês vierem com família, querem, por exemplo, que a esposa ou o marido já venha com a visa de trabalho, o recomendável é que vocês consigam acabar o pathway antes de vocês aplicarem para a visa de estudante ou para a visa para toda a família. É o recomendável. Então, na verdade, vocês têm que fazer, aplicar para estudar aqui no Canadá quando vocês já estejam no nível intermediário ou no nível um pouquinho mais avançado, porque se vocês quiserem vir para fazer aquele pathway que antigamente a gente fazia com quase todos os colleges aqui no Canadá, que era um pathway com curso de inglês de um ano, por exemplo. Tem casos, né? Eu não fiz muita matrícula assim, porque eu sempre recomendei ao estudante fazer curso de inglês online antes de vir para cá, e quando ele estiver no intermédio, já aplicar para o pathway para fazer conseguir a carta condicional. Antes a gente vinha assim com a carta condicional e dava a vista de trabalho para o marido também, né? Ou para a esposa. E hoje em dia já não está mais acontecendo isso. Então, desde o início desse ano, as coisas mudaram no final do ano passado. Então, a partir do início desse ano, já teve várias negações, então, de visa de trabalho para o esposo ou para a esposa, né? Então, temos que ver, analisar bem, né? Os tempos para fazer a matrícula, o tempo para fazer a aplicação da visa, quando termina o pathway, quando é o melhor momento para aplicar, tem que analisar caso a caso. Então, por isso que é bom que vocês entrem em contato com a gente, com a Overseas Frontiers. Eu coloquei meus dados aí, do WhatsApp, do e-mail e o contato do formulário de consulta gratuita, para que vocês possam me contactar e assim a gente faz uma análise, né, de cada caso, para que É, venha, dê tudo certo na hora de chegar. Temos é, exatamente, né, Carmen? Porque às vezes tem gente que, eu ouvi o fulano falar, ou então viu no grupo do Facebook, né? Tem todas essas coisas assim. A gente não tá falando que as informações não são corretas. O problema é que a imigração, ela muda todo o tempo, sim, né? Então, por exemplo, às vezes a informação que você tem lá não é a informação mais correta naquela hora, né? Porque infelizmente muda muito. Então, às vezes o estudante acaba fazendo um plano que já está vencido, na verdade, né? Então, por isso que é bom sempre buscar um profissional. sim. E a gente trabalha com vários consultores de imigração que são muito bons no mercado, que sabem tudo, e a gente está sempre em contato com eles, então a gente fica sabendo de tudo que Então, está exato, acontecendo também, né? Então a gente orienta, porque a gente cria estratégias de acordo a isso também, planos de exato. estudo para os estudantes de acordo com essas mudanças também. Então vamos responder uma pergunta aqui da Quênia. Boa noite. É sobre o valor do curso. Ao sair do Brasil para começar a estudar, o valor tem que estar tudo pago? Essa é uma pergunta, mas ela fez outra. Tá. Você quer que vai respondendo por partes? Eu acho melhor.
Sim. Então, na verdade, é a Quênia, né? Então, na verdade, dependendo do programa, por exemplo, dependendo, por exemplo, se for um curso de inglês, com certeza, eu acredito que você precisa pagar tudo antes de você começar a fazer. Se você fizer um pathway, por exemplo, com a KPU, ou seja, estudar inglês na KPU, dependendo do seu nível de inglês, você não vai precisar pagar tudo isso de uma vez só, né? São os pagos semestrais que eu falei antecipadamente. Então, os cursos técnicos também dá direito a trabalho. Se for numa instituição pública, sim. Se for numa instituição privada, não. Né? Numa instituição privada são. Não. O problema de uma instituição privada, por exemplo, provavelmente você não pode. Isso vai depender muito da instituição. Se a instituição oferecer um degree, tudo bem, né, Carmen? Sim, Agora, se a instituição, por exemplo, é um co-op, por exemplo, você só pode trabalhar naquele naquele tempo período. específico. Sim. Na KPU, todos os programas que eu mostrei para vocês, vocês vão poder trabalhar todo o tempo e ainda aplicar para um visto que se chama Post-Graduation Work Permit, que é Uhum. bem popular, né, na boca de todos os estudantes, né, que é isso que as pessoas buscam, que é um visto de trabalho de até 3 anos, né? Então, por exemplo, só para ficar mais fácil de entender, vamos supor, você estuda 2 anos na KPU, aí aplica para mais 3 anos de trabalho, então, ou seja, só com esse programa você já tem 5 anos de Canadá, né? Exato. É, são 5 anos de tranquilidade de vista, né? No caso Exato. de quem vem com família, é o recomendado. Ah, muito. Então, vamos ver. Tem outra pergunta aqui dela mesma, da Quênia. Ela está perguntando: vou precisar fazer um curso de inglês antes se eu fizer também na QPU ou algo, e há algum desconto? Então, infelizmente a gente não consegue fazer desconto por conta disso, né? Porque querendo ou não as aulas estão disponíveis. Mas a boa notícia é que do ano passado para esse ano, os cursos de Pathway, né? Os cursos de inglês da KPU, eles deram uma grande baixa, assim, né? Então a própria KPU já deu um desconto já nos estudantes, é quase 50% do valor que era antes, né? Então ficou é, mais conveniente para vocês, né? Uhum. Ok. E também ela fala: os cursos de copy têm remuneração? Sim, todos os nossos cursos de co-op têm a remuneração. Aqui na província de. Você sabe que isso é uma coisa interessante também, né? E isso é muito diferente do Canadá do Brasil. Porque, por exemplo, no Brasil a gente não está acostumado a fazer meio período de trabalho, né? A gente tem que trabalhar das 8 às 5, das 8 às 6, das 8 às 7, enfim, é bastante, né? Aqui no Canadá, principalmente quem é estudante, né, os trabalhos são muito flexíveis, né? Então, por exemplo, quando a gente fala trabalhar 20 horas semanais, realmente você pode escolher mais ou menos quando você trabalha, né? Então, por exemplo, se você quer trabalhar as 20 horas no final de semana, você pode fazer, né? Então, você é bem flexível isso, então isso é muito bom. E a mesma coisa ocorre com os cursos de coop, porque vai ser um semestre somente para trabalho, né? E assim, só uma informação rapidinha, né? Parece que a hora aqui em British Columbia vai crescer para 15,60 dólares ou US$ 65 a hora. Então é bom, né? Porque já acrescenta um Uau, pouquinho quase mais, né? US$ 16 a hora, está muito bom Sim. isso. Vai ser a província com a hora mais alta, assim, do Canadá, né? Então isso daí é muito legal também para os estudantes, né? É que eu sempre falo, né? Qualquer coisa em dólar ajuda bastante, né? Uhum. Uma outra pergunta que todo estudante me pergunta, isso é todo mundo. Qual é o horário das classes, das aulas na QTU, no horário? E isso daí realmente é uma pergunta que todo mundo pergunta, porque é bem diferente também, né? São as diferenças, né? E aqui a gente tá para preparar você também, né, que tá pensando em estudar no Canadá, para essas diferenças, né? Aqui no Canadá, você não vai ter um horário fixo como é no Brasil, que é assim, ou só de manhã, ou só à tarde, ou só à noite, né? Então, a sua agenda ela vai meio que flutuar. Então, pode ser que um semestre você faça 2 aulas de manhã e uma à noite, pode ser que no próximo você vai fazer 2 à tarde e uma à noite, então depende da
da disponibilidade das matérias para você. Então, por isso, né, e muitos estudantes, quando a gente fala isso, eles ficam assustados, né, Carmen? Porque eles falam assim, ah, mas tudo bem, mas Como é como que que eu eu vou vou trabalhar? trabalhar? Como é que eu vou me organizar? Eles Né? falam, sempre falam isso. Assim. Sempre falam isso, mas assim, só para vocês terem uma ideia, quando você vai levar o seu currículo, né, para a vaga que você está aplicando, muitas delas já pedem para você descrever qual é a sua disponibilidade de horário. Então, ou seja, quando você está livre para trabalhar. E aí você vai pôr, vai, de segunda e terça eu vou estar livre só à tarde. De quarta a quinta só de manhã. Então é muito flexível isso, né? Tanto É, na parte da KPU, tanto na parte do empregador, né? Então isso daí é uma boa notícia. Às vezes é diferente, né? Mas é bem flexível e aí você consegue alinhar bem o seu trabalho com os seus estudos. e por isso mesmo essa história dos créditos, né, de você poder escolher no segundo semestre, porque no primeiro semestre os créditos são obrigatórios e ninguém pode escolher nada. É, Mas eu acho que a partir do segundo semestre já podem escolher a matéria que querem fazer, o horário que querem fazer, que estiver disponível, né? é. Na hora que vocês desejam, e daí você tem muitos estudantes que às vezes juntam as matérias em 2, 3 dias e ficam livres 2 dias na semana, porque aí disponibilizam Uhum. 2 ou o fim de semana, mais 2 dias da semana para trabalhar. É muito flexível, realmente. É bem flexível, né? Eu sei que é diferente, então à primeira vista, você acaba levando um susto, né? Mas como assim? Como que eu vou fazer? Porque não é nada parecido com o que a gente tem no Brasil, né? É, Mas é tudo mais flexível, né? Isso que é essa mensagem que a gente gostaria de dar para os estudantes, que apesar de você ter que estudar, né? Porque você também vai ter que ler bastante e tudo mais. Você aqui no Canadá você se prepara para as aulas, né? Muitas vezes, né, os estudantes também é outra coisa que os estudantes às vezes têm medo, né? Não medo, mas eles falam, mas como assim eu tenho que ler muita coisa para mim poder ir para aula, né? Então essa é uma grande diferença também, né? Que aqui os estudantes se preparam para ir na aula. Mas depois que você pega toda essas mudanças, né? Eu tenho certeza que os brasileiros se dão super bem aqui, porque essa é a história que a gente tem, né? Que o brasileiro é um estudante muito dedicado, né? Então isso é bem legal de ouvir, né? sim, o latino em geral também. Sim, sim, o latino em geral é muito Sim, dedicado, porque por mais que ele esteja às vezes fazendo curso, porque ele quer ter a oportunidade de trabalhar no Canadá e tudo mais, ele quer fazer bem feito, né? Porque ele sabe o quanto que ele tá pagando, né? Então, é bem desafiador, mas assim, né? Todo mundo consegue, todo mundo faz um bom sim. trabalho E depois. para a gente que vem de países onde tudo é mais difícil, então chegar aqui no Canadá não é tão difícil, não é tão fácil também. Eu sei que os primeiros anos não vão ser fáceis, né? Mas você consegue se adaptar também ao sistema daqui no Canadá. E no final você vai encontrar isso aqui mais fácil do que morar nos seus próprios países, né? Pelas facilidades que dão aqui. Tem muitas coisas que você não imagina na hora que você chegar aqui no Canadá. É, o que aconteceu comigo também, que eu cheguei aqui para trabalhar, meu marido veio para a Universidade de Manitoba e eu vim com a visa de trabalho e pouco tempo depois veio minha filha. Então, tudo se complicou, mas eu estava trabalhando e estudando, e eu consegui fazer essas duas coisas sem problemas, não? Em 2 anos tirei o diploma que eu queria e, claro, veio minha filha, mas eu continuei trabalhando, nunca parei de trabalhar por tarde. E eu achei muito bom, o salário é bom, os benefícios de ter criança aqui no Canadá são muito grandes, porque é educação gratuita, é seguro de saúde gratuito, um monte de coisas. O transporte aqui é excelente, então você não perde tanto tempo em se locomover Uhum. ou fazer coisas que você no Brasil, em qualquer país da América Latina, levaria um dia para fazer, aqui você faz muito mais rápido. Hoje em dia também com a vantagem da internet, também as pessoas hoje em Sim. dia já não precisam em pessoa fazer as coisas, já tudo por
tudo online, né? Tudo virtual, né? É, e outra coisa também que pra mim chama muita atenção, porque eu sou de São Paulo, no Brasil, né? E São Paulo é uma cidade super busy por si só, né? Imagina o engarrafamento na hora. Exato. E lá, pelo menos onde eu trabalhava, né? Porque eu sempre trabalhei com publicidade e propaganda, eu sempre trabalhava muito mais do que 8 horas por dia, né? Então, aí quando eu cheguei no Canadá, que eu vi que as pessoas tinham melhor é, que a gente Equilíbrio, chama não? equilíbrio de vida, exato, né? Então, quer dizer, por exemplo, hoje eu pego, saio às 5 do meu trabalho e vou aproveitar a vida, né? Vou fazer outras coisas, que nem no verão No eu vou. Brasil ninguém faz isso. É impossível, né? A É, não ser que você você vive mora para na. trabalhar. É, exato. Então eu acho que isso daí, pra mim, né, a Alessandra fez muita diferença, né? Tanto é que eu vim pro Canadá, eu não vim com visto de trabalho, não vim nada. Isso há 11 anos atrás, tá, gente? Mas eu vim somente pra melhorar meu inglês, mas eu fiquei tão encantada que eu decidi ficar, e já fazem 11 anos, né? Então você vê como que é, né? Por isso que eu falo que o planejamento é muito importante, né? Porque quanto mais você planeja, menos perrengue você passa aqui também, né? As coisas ficam mais fáceis para você, né? Então vai ser mais fácil para tudo, para você arranjar um emprego, para você já arranjar uma casa, né? Porque é tudo planejado, né? E aí você tem toda esse guidance, né? Todo esse guia, né? Para te ajudar também. No meu tempo não tinha tanta informação como tem hoje, né, Carmen? Porque Ah, é. como já faz mais tempo, mal a gente sabia o que era o Canadá, né? Tava começando, né? E agora olha quanta informação, né? Quanto webinars, né? Estão sendo feitos e tudo É, mais. eu já tenho 18 anos aqui no Canadá também. É, então, E eu estou bastante. adorando. Assim, também, depois de 2 anos, que nosso plano era só vir para meu marido fazer o doutorado e depois voltar para o Brasil. E no final acabamos ficando, né? Se complicou também com a escola da Exato. minha filha, então tudo mudou e a gente pensou melhor para que voltar, né? Porque com tanto benefício, tanta coisa que tem aqui no Canadá, vai ser melhor o futuro aqui para ela. Exato. Bom, É, porque tem que pensar nisso também, né? A longo uhum, prazo, né? O que vai ser melhor, né? uhum, E por isso que hoje tem muitas famílias vindo para o Canadá, né? Não são só estudantes, que às vezes é um estudante que vem sozinho, é claro que pode vir também, mas muitas famílias estão decidindo fazer essa mudança de vida, né? De querer talvez uma vida, entre aspas, talvez um pouco mais simples, né? Talvez não vai ter tantos luxos, né? No começo, como se tem no Brasil, mas você vai ter uma qualidade de vida excelente, né? E você vai poder fazer muito mais coisas, dedicar mais tempo à sua família também do que você poderia estar fazendo exato. antes, né? E aqui o canadense aprecia isso. Muito, né? Uhum. E aqui não tem essa vantagem de ter empregada doméstica também, então Não, a gente precisa desse tempo livre para cuidar das coisas de casa, não? sim. Isso é outra coisa também que as pessoas respeitam muito, né? Ou claro que eu tive sorte também de ter sempre bons empregadores, mas as pessoas respeitam muito esse tempo com a família que você tem, né? Então Uhum. isso daí é uma outra grande vantagem, né? Que nos países latinos o ambiente é muito mais competitivo, né? Então você tem que viver mais pro seu trabalho, né? Porque senão vem outra pessoa e pega o seu lugar e pronto, né? E aqui não, né? Eles têm muito respeito, né? Por Tem, esse negócio de família, né? Do seu tempo livre, até de você cuidar da sua própria saúde, né? Então isso daí é sim, muito bom. É muito bom mesmo. exato. Eles perguntam, né? Você precisa de alguma coisa? Se tiver que ir para o médico, eles dão licença. Uhum. Não tem assim muito estresse com as Não, coisas não. aqui, graças a Deus. Bom, então, enfim, acho que a gente já respondeu as perguntas. Não sei se Sim, mais alguém tem alguma pergunta para fazer. Por favor, coloquem aqui no chat, que a gente já está quase acabando, estourando. então, essa É. conferência. Ah, mas foi super gostoso, né? Falar um pouco da nossa experiência aqui para os estudantes, né? Porque a parte de escola é muito técnica, né? Então é sempre. Mas assim, é bom eles também saberem um pouquinho, né? Do estilo de vida que tem aqui, né? Principalmente na Sim. cidade de Vancouver, onde fica Cape E né? Que é um. é bom sempre ter hoje em dia, bom, no caso, a gente está aqui no Canadá, né? Então já conhece um pouco como funcionam as coisas, como se Uhum, aluga, como se consegue alugar um apartamento, como se conseguem os documentos que tem que tirar, como é que se abre conta bancária. Então, tudo isso a gente
ajuda também, explica para o estudante antes de vir o que ele tem que fazer. Ah, isso é Assim ótimo, né? já vem mais organizado, digamos. Nossa, isso é perfeito. Quem dera eu tivesse toda essa ajuda quando eu vim pra cá, pro Canadá, né? Beleza. Mas acho que não tem mais perguntas, então já vamos terminar. Eu vou agradecer a tua presença, Alessandra. Muito obrigada por esse tempo de você e participar dessa conferência. E obrigada aos participantes também. E vamos deixar essa conferência gravada no nosso canal de YouTube para qualquer um que queira participar ou saber mais sobre o KPU no futuro. Tá bom, Então, Carmen. Então eu também agradeço muito pelo espaço para poder falar com os estudantes. De novo, né? Só para dizer que é possível, basta que tenha um planejamento e um guia bom também, esse suporte todo que a Carmen falou. Então, assim, espero que vocês venham aqui para a KPU. perfeito. Muito obrigada, Alessandra. Obrigada Obrigada. e boa noite a todos. Boa noite.